Diretamente de Impúria Brava, eu venho aqui deixar esse recado para você. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e a hora que você está assistindo esse episódio. É muito importante para a gente o seu comentário e a sua inscrição. Assim a mensagem chega para mais e mais pessoas e nós te conhecemos melhor, tá bom? Ótimo episódio para você e divirta-se. Sejam muito bem-vindas ao Impúria Podcast, o podcast que dá voz à mulher empreendedora, a histórias com coragem, com verdade e com muito propósito. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Tainá Pivatelli, estrategista digital, tenho a Etapa Marketing Digital, uma empresa de gerenciamento de redes sociais, onde a gente dá voz a mulheres e ajuda a construir a presença delas no digital e também fortalecer a sua presença no offline. Hoje eu estou aqui com a Leandra Teixeira, tenho o prazer de recebê-la, uma convidada super especial. Ela une comunicação, bem-estar e desenvolvimento humano de um jeito único. É criadora do Pup Flow e o Wine Yoga. É uma mulher que enxerga o valor na pausa, na conexão, no toque, no cuidado e no simples. Ela leva suas ideias onde a energia pede. Leandra, seja muito bem-vinda. Vai ser um prazer escutar um pouco sobre a sua trajetória. Obrigada. Me fala um pouquinho como tudo isso começou, quem é a Leandra, como você criou suas empresas, como é que foi todo esse começo? Esse começo vem de na verdade, um sonho, mas com falta de coragem. E aí a mulher principalmente, né, no mundo corporativo, ela acontece dela ser muito levada conforme a trajetória da empresa, né? Às vezes eu fiquei muito à deriva da trajetória da empresa. Eu gosto muito de comunicação, eu sempre gostei muito de pessoas. Quando eu me formei, quando eu fui buscar uma formação, eu comecei assim, como eu gosto muito de pessoas, eu vou fazer enfermagem, porque eu quero cuidar de pessoas. Aí eu entrei na faculdade de enfermagem. No 5º período, quando eu comecei a fazer estágio, que eu fui dar uma vacina numa pessoa, a agulha quase quebrou no braço dela. Aí eu falei assim, bom, eu gosto de cuidar de pessoas, mas acho que não é por esse lado, então vamos sair, vamos retroceder. Aí eu dei 3 passos para trás, olhei a minha vida, falei, não é por aí, e fui fazer marketing. E vi que me apaixonei em marketing e sigo especializações nesse caminho, e que eu tenho ali eu vislumbrava um amplo espaço para poder performar. Ainda não sabia direito onde eu ia chegar e fui caminhando ali. Então, comecei minha primeira experiência trabalhando como recepcionista, cuidando de secretária, depois fui para a área comercial, como venda, e venda é o quê? Relacionamento com pessoas. E ali me senti à vontade, me senti no meu... Não numa zona de conforto, mas ali num lugar em que eu sabia caminhar, né? Não me sentia travada. O tempo foi passando e eu recebi um convite para trabalhar no segmento de franchising, com franquias. E ali o mosquitinho de franquias me picou e eu fiquei apaixonada. Falei, que vida, que mundo é esse, gostoso. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas, né? Obviamente. Eu trabalhava com pares, eu tive épocas em que eu era só liderada, depois tive liderados, mas eu tinha uns franqueados em que eu proporcionava o empreendedorismo para eles, né? Eu trabalhava na parte de consultoria, depois fui crescendo, né? Foram 11 anos nessa jornada e cheguei à gerência nacional de expansão. Então, para uma pessoa entrar naquela rede, entrar naquela franquia, ela passava por mim, né? Obviamente que a gente tem os critérios e diretrizes da empresa, mas ela passava por ali. E ali eu pude ver o quanto aquelas pessoas confiavam em mim. Eu tinha, obviamente, que seguir um portfólio, né? Tinha que seguir ali uma diretriz, tinha que seguir ali uma linha, mas as pessoas estavam ali se vendendo para mim. E quantas pessoas depois, né, que ingressaram no franchising falaram assim, como eu fui como o seu voto de confiança mudou a minha vida. Né? Muitos empreendedores e empreendedoras, eles iniciam com franchising porque se sentem mais seguros, né? Vai minimizar o meu risco. Então, ali eu fui vendo o quanto eu pude impactar essas vidas. Mas foi uma jornada muito longa, de muitos anos, e como eu trabalhava a nível nacional, eu ficava mais no Brasil do que na minha casa, né? Eu ficava mais nos hotéis do que na minha casa. E nos últimos anos, eu tive um cenário de burnout, eu tive crise de ansiedade, eu sofri assédios, sem saber que estava sofrendo assédios.
Então, sobre assédios morais. Aí você, quando para estudar e entender isso, você vê que eu identifiquei ali que eu sofri assédio a vida inteira. Isso que eu ia falar, quando para analisar, né? Porque tá tão na adrenalina de viver tudo. Você acha que é normal. Você acha que é normal te diminuir? Você acha que é normal, numa mesa de reunião, você ser calada? Ou você falar e você ser simplesmente ignorada? Quando você está em público, né, você ser questionada? E assim, não é por isso, eu entendi assim, caramba, se eu estou desenvolvendo um trabalho tão bacana, se eu estou chegando onde eu estou chegando, se eu estou entregando os resultados, porque números não mentem, né? Se eu estou performando, abdico praticamente da minha vida, e ainda assim estou sendo diminuída, mas só depois que eu realmente fiquei afastada. Aí eu fiquei afastada mesmo. Eu fui pelo INSS, fui afastada do trabalho, entrei com medicação, fiquei bem mal, isolada em casa, triste, chorando. Leandra. Me achando o último, assim, humilhada mesmo. Eu fui humilhada, eu fui exposta há alguns anos internamente com o meu time, e o evento final foi um evento em que eu fui exposta num evento que tinha mais de 200 pessoas. Enfim, aí nesse episódio eu me recolhi e foi aí que eu falei assim, não vou voltar. Não vou voltar, não tenho coragem, vou me achar uma covarde de eu voltar para o lugar em que eu adoeci. Nossa, que forte essa frase. E que importante a gente trazer isso, né? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão assistir o episódio e se identificar, porque realmente não param para observar a situação. A maioria realmente só percebe quando você percebeu, quando entornou. E vai enchendo o copinho gradativo. É muito comum no CLT e em empresas corporativas a gente passar por isso. Muito importante você trazer isso. Porque as pessoas acham que eu sei que tem uma linha tênue entre, principalmente, os desafios que a gente tem com a nova geração, que ela está muito mais fragilizada, então ela não consegue mais suportar determinadas pressões que o corporativo ele impõe, mas existe sim um limite, um ponto em que você pode ter uma comunicação não violenta. Eu posso te cobrar resultado. Com certeza. Você pode performar, mas eu posso ali criar um ambiente em que você se sinta respeitada. Que você se sinta valorizada. A gente vive num mundo muito plural, muito diverso. E eu acho que o nível de consciência em relação a isso aumentou há muito pouco tempo. Deve ter aí uns 5 anos para cá, né? Muito que as empresas se preocupam mais com a saúde mental dos seus funcionários. Isso, eu também saí de CLT tem quase 10 anos. E era outra realidade do que eu vejo hoje, né? Empresas se preocupando com o emocional, com essa sobrecarga. Isso não se falava há 10 anos. E me fala, quando que foi essa virada para você abrir as suas empresas? Como é que você começou com a Pup Flow, com o Wine Yoga? O que veio primeiro? E aí isso é recente, né? Esse episódio, ele aconteceu, essa fase, né? Ela aconteceu, a gente está em 2025, foi em 2024, no final de 2024 que isso tudo aconteceu, é super recente. E aí eu encerrei o ano, olha só que simbólico, no dia 31 de dezembro, ou 30, eu fiz a minha homologação, então eu falei assim, eu não vou virar o ano, né, com isso. Eu encerrei o ciclo ali e virei o ano virando a chave. E aí eu falei assim, vou pegar um pouquinho de coragem, uma pitada de insanidade, que é o empreendedorismo. Né? Meu marido fala que eu dou muita carga ao dia do 31 para o primeiro. Ele fala, mas é só o outro dia. Eu tento deixar tudo que era para deixar naquele ano e recomeçar ciclos. Eu vejo um simbolismo muito grande nessa virada. Isso. Para mim faz sentido. E aí eu tenho uma amiga que estava no Canadá, também passando por uma transição, né? Os planos que ela tinha feito para ficar no Canadá mudaram. Então, nós estávamos juntas nesse momento de transição. O que eu faço? A gente conversando. Para botar assim, a cereja no bolo, eu estava me separando. Estava tudo maravilhoso. Ciclos se fechando. Foi ótimo. Eu falei assim, olha só, amiga, eu vou te dar aqui uma missão. Volta, estuda, sai pela rua pesquisando algum modelo de negócio que a gente possa aplicar aqui no Brasil. Vai, que eu vou pensar aqui. E aí, ela falou assim, Lê, tem isso. Você já ouviu falar de... Pup Yoga? Eu falei assim, Pup Yoga? Não, yoga, você faz yoga, eu sou simpatizante, eu frequento. É porque eu sou amadora, né? E ela é simpatizante. Eu sou simpatizante do yoga também, já fiz algumas vezes. Aí ela falou assim, eu falei assim, vamos fazer. Ela fiz aqui, gostei muito, acho que tem a cara do Brasil, do Rio principalmente. Vamos pensar? Vamos pensar. Sentamos,
fizemos viabilidade de negócio, desenhamos o negócio inteiro, fizemos pesquisa de mercado. E aí o Rio de Janeiro, né, o Brasil principalmente, ele tem um apelo com a causa animal muito forte. Só que diferente do Brasil, no Canadá não tem essa... O Canadá, Estados Unidos, Rússia, é uma modalidade muito difundida lá fora. Não tem essa cultura de ONG, abrigo, cachorro de rua. Não tem. O sistema deles não é esse. Então, tudo é cachorrinhos de raça de canil. Falei, não, a gente não vai fazer isso aqui no Brasil, porque não faz sentido com as coisas que a gente acredita. E aí, quando eu falei assim, e ela falou assim, vamos abrir um negócio juntas, precisa ser algo que tenha a ver com o nosso propósito, com os nossos valores, com a nossa ideologia. A gente tem boleto para pagar? Temos boletos para pagar. Mas chega uma hora da vida que a gente quer trabalhar com propósito, com amor, né, Leandra? Exatamente. E aí a gente foi juntando, assim, somos apaixonadas por pet, as duas. Ela praticante de yoga, eu criativa, não paro de pensar, quero ficar produzindo o tempo todo. E desenhamos e fizemos a Pup Flow, né? Que nasceu a Pup Flow, criamos tudo juntinhas, assim, as duas num papel, virando dia e noite. E conta pra galera o que é o Pup Flow, qual é o diferencial, para quem ainda não conhece. A Pup Flow, ela é uma prática que envolve yoga com filhotinhos de cachorros, todos resgatados, todos oriundos de ONGs. É uma fofura. Eu conheci pela sua página. Fiquei apaixonante. Está super convidada quando estiver Quero podendo. muito, já quero fazer. É uma delícia. Uma experiência conosco. E aí, como é que acontece, né? É uma yoga, uma professora conduzindo a yoga. E os filhotes passeando livremente enquanto você está fazendo aquela prática. É óbvio que é uma prática que é muito mais direcionada para você ficar ali mais posições no chão, né? O yoga, ela é pro humano, não é para os filhotes, então não é para ficar levantando o filhote, pelo contrário, a gente tem um cuidado muito grande com os filhotes. Então, são 40 minutos dessa experiência, que eles ficam ali passeando, rabinho banando, lambejos, enfim, você é surpreendido o tempo todo. E depois que a gente termina essa prática de 40 minutos, eu convido as pessoas para que a gente se sente em círculo, para a gente se conectar, para a gente se olhar, coloca uma musiquinha legal de fundo. E aí eles continuam a interação com os filhotes, é a hora que eles querem. E os filhotes estão para adoção? Todos para adoção. Então você pode se apaixonar por um filhote e sair de lá com isso. Esse é o propósito. Que perigo, gente. Eu com o segundo vindo vou fazer um Pup Flow, vou voltar com mais um filhote para cá. As crianças gostam, as crianças grandes também. E aí, essa é a proposta. Se a gente tem um propósito, a gente trabalha com 3 pilares, né? Quando a gente desenhou. Impactos do humano, então do bem-estar, da liberação de serotonina, ocitocina, né? Que realmente é o hormônio da felicidade. E se movimentar. E estar numa proposta de um evento em que você está presente, que você está ali conexo, você esquece as coisas. O impacto na causa animal, então a gente só se associa a ONGs e abrigos que trabalham, que fazem um trabalho sério. Então os filhotes estão sempre aptos a contato humano. Então, para dar visibilidade para eles, que muitas ONGs não são vistas, eu tenho pouco acesso a questão da adoção, ela está sendo cada vez mais difícil. Então, dá visibilidade para eles e também façam que os filhotes se socializem de uma forma precoce, para quando forem adotados já tenham contato ali com o humano. E também na questão da comunidade. Então, todo ticket que a gente vende dessa experiência, a gente faz um repasse financeiro para essa ONG. Nossa, que incrível. Tudo. Então, assim, faz parte ali da nossa ideologia, dos nossos propósitos. Fiquei encantada com a proposta de vocês. É realmente muito diferente. É diferente. Eu falo assim, é um evento nada óbvio. Vem pra Pup Flow. E me fala um pouco do Wine Yoga. A gente seguimos para o nada óbvio, mas para a pegada, obviamente que não tem ali o impacto social, mas tem sempre o bem-estar. Então, trouxemos o yoga, falou assim, eu gosto de vinho, ela gosta de vinho, a gente é amiga, a gente gosta de sair, né, barzinho, falou assim, vamos criar um evento para a mulherada se encontrar, se divertir, tomar um vinho, dar boas risadas e relaxar. Então, a gente também adaptou o Wine Yoga, é um evento que é super recente, ele começou mais no período, a gente está fazendo edições no período noturno e agora fechando algumas parcerias para fazer. São eventos... O Wine Yoga são eventos, né? Não é uma... a gente faz esporadicamente, a gente faz de 15 em 15. É super novo, as pessoas ficam mandando direct assim, é meme ou é verdade? Eu falei, não, gente, é verdade. Eu vi um climinha delicioso, todo mundo com seu vinho fazendo yoga. Eu falei, gente, isso é fantástico. É verdade.
E assim, o maior propósito das duas práticas é o bem-estar, Sim. né? É o emocional. E aí, até voltando um pouco na Pop Flow, só para a gente finalizar, principalmente falando do que me fez migrar, é o bem-estar físico e emocional. E quando você falou que veio, né, nessa transição de carreira e que há 10 anos atrás não se falava, hoje ainda se fala muito pouco. De 2024 para 2025, que atualizaram a lei Exatamente, que NR1. vem, Então, toda empresa agora precisa proporcionar para os seus colaboradores práticas de bem-estar, porque os índices de depressão, burnout, estresse aumentaram absurdamente. Muito. Né? Então, entrou ali numa questão de psicossocial, enfim. Sim, eu tenho clientes que trabalham com saúde ocupacional de empresas, a gente estava vendo os dados e, gente, é assustador como o número de burnout, de depressão, de pessoas com necessidades de acompanhamento realmente psicológico, isso aumentou drasticamente, por isso que tomaram essa decisão. E é algo que a gente precisa falar. Eu vi que você encontrou nas duas empresas essa união de trabalhar tanto o físico quanto o emocional, de propor essa experiência gostosa, né? Fantástico. Eu amei os projetos, fiquei encantada. Ai, que bom, obrigada. E me fala um pouquinho, a gente tem um projeto lindo, uma experiência fluindo, mas tem um bastidor, né, que ninguém vê. Como é que foi isso? Qual foi o momento mais desafiador para você criar essas empresas? No empreendedorismo mesmo, o que você achou mais desafiador? Buscar, né, informações. Então, não é simplesmente criar uma logo e você se posicionar. É você entender o seu público. Tem toda a parte da legislação. Então, assim, abrir CNPJ. A gente trabalha com causa animal, então preciso entender ali como eu posso me posicionar. Então, assim, tive que acionar advogado, tive que acionar contador. E o tempo, né? O nosso tempo é o tempo diferente dos processos. Então, lidar com toda essa ansiedade, fazer essa gestão para as coisas acontecerem corretamente. Então, a parte burocrática, para mim, foi... E olha que eu sempre trabalhei do outro lado, orientando o empreendedor com a parte burocrática. Aí eu sentei na cadeira do empreendedor e falei assim, colega, não é mole, companheiro, não é mole. E é bem difícil. Então, esse foi no início. Eu lembro que a gente despendeu muito tempo e muita energia para isso. E aí, quando tudo ficou pronto, e agora? Como é que as pessoas vão chegar pra gente? Como é que eu vou me posicionar? Como é que vai ser? Então, a gente não tem hoje um espaço físico. A gente subloca espaços até para fazer uma questão itinerante, estar próximo. E principalmente por ser uma proposta nova, né? Você tem que educar o público, convencer, mostrar a experiência. Exatamente. Aí, a mídia digital, ela foi o principal acesso para isso acontecer. Sem a mídia digital, sem as redes sociais, principalmente o Instagram. Isso. Porque a rede social é uma forma da pessoa viver a experiência, visualizar como é que a pessoa passa por aquele processo sem que ela vá até você. Então, ela consegue te conhecer a proposta, sentir a energia. Eu me senti, quando eu abri o Wine Yoga, eu me senti ali, tomando vinho, fazendo yoga. E é um grande aliado, né, na divulgação, principalmente de novos negócios. Com certeza. E me fala, em algum momento você pensou em desistir desse projeto? Não. E a minha sócia é muito engraçada, né? Que ela sempre conversa assim comigo. Quando eu falo assim, precisamos conversar. Aí ela, mas você não vai voltar pro CLT, não. Falei, esquece isso está fora de cogitação. Aqui a Pop Flow é o nosso filho, né? Sim. Ela não tem filhos, eu tenho um filho humano, tenho um filho pet, tenho um filho... tenho um CNPJ, que é meu filho. E assim, a gente dedica... os nossos sonhos, a nossa energia, do momento que a gente acorda ao momento que eu vou dormir, tem aqueles 3 pensamentos que são diretos e a Pop Flow está sempre ali. Então, eu não penso em desistir. Mas eu fico triste? Fico triste. Tem horas que está bem, tem horas que não está. Tem horas que eu consigo alcançar meus objetivos, tem hora que não. A vida da empreendedora é essa, né? É uma montanha-russa. É uma montanha-russa. Tem horas que a gente quer dominar o mundo, tem horas que a gente fica, gente, o que eu vou fazer hoje? Para onde eu vou? Quero ficar off, quero ficar mais vou respirar, e vou reorganizar e vou voltar para o centro. Mas, assim, desistir, não pensei. Mas fico triste, fico. E no dia seguinte passa. Essa é a frase de cabeceira, né? Tudo passa. Então, as coisas boas passam e as coisas ruins passam. Então, é o que eu falo, Leandra, é hoje, amanhã é um novo dia. E aí, as reuniões voltam, os contatos voltam, as parcerias voltam, a visibilidade volta. Principalmente assim, eu falo que quando dá o match perfeito das sessões, obviamente quando a gente alcança o público certo e quando sai a adoção, né? Aí meu coração fica quentinho, eu falo check, cumpri minha missão,
Não me arrependo de nada, entendeu? Tá dando certo. Que deixa de ser só uma experiência para ser, de fato, uma ação social, um bem para o ser humano, uma família que cresce. Exatamente. Mágico esse seu trabalho. Amei, Leandra. Me fala, qual a maior lição que você aprendeu na sua empresa e trouxe para sua vida pessoal? Ai, gente, não tem controle de nada. Isso eu aprendi na maternidade. Olha, a maternidade já é um banho de água fria, um banho né? de água fria. Porque, assim, a gente precisa... A gente não tem controle, mas não podemos deixar de fazer o planejamento. Precisa ter planejamento e constância. Porque a gente já não tem controle, as coisas vão seguir por um outro lado. Mas se você não tivesse nem planejado, o cenário seria muito pior. Você não sabia nem para onde estava indo. Exatamente. Então, te dá fôlego para que aquilo que você... E, às vezes, o que sai fora do planejamento... É melhor do que a gente tinha planejado. É até melhor. E eu aprendi muito isso na maternidade, mas na verdade é um banho de água fria, né? Planejou 1 milhão de coisas para essa semana, o filho ficou doente, a gente recalcula toda a nossa vida. E eu nunca tinha percebido que no empreendedorismo também eu nunca falo sobre isso, e é mesmo. Às vezes a gente acha que o sucesso está por aqui, está pelo outro lado, e tem algo muito melhor reservado para a gente. A gente ter a mente aberta para as possibilidades e se adaptar, né? Eu tinha muito essa dificuldade. Quando algo dava diferente do que eu tinha planejado, eu paralisava. Eu falava, gente, não foi o que eu planejei, para onde eu vou? A gente precisa ser adaptável, ter esse jogo de cintura quando a gente está empreendendo, de não, agora eu vou recalcular a rota e vou por aqui, se por aqui está fluindo, se esse público está dando certo e se está de acordo, né, com nossos propósitos, princípios, faz todo sentido. E é realmente desafiador. Me fala, como você acredita no impacto do trabalho de vocês na vida das pessoas? Como é que você acredita que aquela sessão, aquela experiência muda para elas? Eu idealizei, né, ter um impacto emocional e de bem-estar e pude comprovar, porque um dos diferenciais do nosso trabalho é a gente poder estar presente. A gente faz questão de estar presente em todas as etapas. Então, a gente está por trás, a gente está nos bastidores, como a gente conversou, a gente está nas mídias sociais, porque é a gente que está ali. Eu estou no WhatsApp conversando com todo mundo. E na sessão eu falo individualmente com cada um, falo no coletivo, mas faço questão e pergunto. O que você sentiu? O que você achou? Como é que você está? Tem gente que se emociona. Quando a gente abre a aula, a gente observa, desce uma lágrima. E aí, no final, Nossa, mas deve ser muito impactante mesmo. A gente não tem dimensão, entendeu? A gente não sabe o que as pessoas estão passando, o que as fez procurar aquele tipo de experiência, né? Muitos falam assim, uma experiência instagramável. É instagramável? Claro que é instagramável. Mas quando você vive... Isso te muito afetivo. Acessa camadas que a gente não tem dimensão, né? E aí isso, para mim, faz sentido com toda a jornada que eu tive, que eu compartilhei aqui com você, da ausência do autoconhecimento, né? E principalmente das questões relacionadas aos assédios e o que a gente vai passando, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o ser humano. Então, naquele momento em que eu escuto que ganhei meu final de semana, entrei aqui ansiosa, saí extremamente relaxada, vou crescer a minha família, né? Tem gente que não consegue adotar na hora, mas volta para adotar na semana que vem. E os pets, eles manifestam sentimentos e sensações que só eles têm, né? São filhotes, né? Então, assim, já são fofinhos por serem filhotinhos, mas eu acredito muito... Eles acessam sentimentos, exatamente. É uma natureza que... Parece que eles sentem, né? Então eles fazem algo que eu só sou uma ponte ali. Eu só construí, né? A gente só idealizou o modelo de negócios, organizou, mas nós somos uma ponte do bem-estar, né? E aí eles se encontram e acontece essa conexão. Então, e eu acredito muito nisso, que os pets, quando eles vêm para nossa vida, para nossa família, eles parece que já tinham isso escrito de alguma forma, né? Você realmente é uma ponte para essa conexão, para eles se conhecerem. Sou apaixonada por cachorros, a gente tem 5 no sítio, cada um surgiu de uma forma. Maravilhosa. Cada um tem sua história ali. E a gente constrói com cada um uma relação diferente, né? São todos cachorros de raças parecidas, mas assim, a gente tem uma relação e uma história com cada um. Parece que cada um veio ensinar alguma coisa. E por isso deve ser tão impactante ali, você sair dali falando, gente, esse bichinho realmente foi feito para estar comigo,
foi um momento de conexão ali e um divisor de águas para aquelas pessoas. Exatamente. Mas eu não posso adotar, mas quero estar. É isso, vá, troque, doe um pouco do seu carinho, da sua atenção para ele, que ele também vai te retribuir de uma forma Com que você certeza. nem imagina. Né? Então, isso eu digo, tem vários impactos, não só a adoção, mas estar ali de viver a experiência, há uma troca ali, uma relação mútua, que só vivendo para saber. A gente até está falando um pouco do que eu ia te perguntar, mas o que você acha que é o grande diferencial? Assim, até para quem já conhece o yoga ou para quem nunca experimentou, porque a pessoa que nunca experimentou vai ter a reticência, né, ali de ficar, vou, não vou, será que eu vou dar conta? E aquele que já conhece talvez possa achar que é uma aula parecida com o que ele está acostumado. Qual é o grande diferencial? Nós nos preocupamos com os detalhes, né? Inclusive, essa é uma dica que eu acho que eu aprendi muito com o empreendedorismo, né? Atenção aos detalhes. Então, Total. a gente acredita que em toda a jornada que os alunos têm conosco, a gente procura ter um cuidado para que eles se sintam acolhidos. A gente pensou de uma forma bem criteriosa para que ficasse algo à vontade para eles e não cansativo. Então, a carga horária dessa aula, como eu disse no final, né, eu acho que assim, um dos momentos mais altos da aula é quando eles podem ficar livres, né, tanto os filhotinhos como os alunos, que eles sentam e conversam, e aí a gente serve um suco, serve um espumante, a gente serve um brigadeiro em forma de patinha. Então eles ficam, ai, que lindo! Ninguém quer ir embora, acaba a sessão, eu falo, gente, encerrou, porque geralmente a gente tem mais de uma sessão por dia. Eu sou uma apaixonada por detalhes. Se eu vejo um brigadeiro em formato de patinha, gente, eu volto em toda a sessão. Porque é o carinho, né, de pensar em tudo. Que você se sinta bem. Então, assim, na prática do yoga, que é uma prática super acessível, então, para quem nunca fez, fique tranquilo. Nos filhotinhos interagindo, as ONGs em que participam, o tapete, aí a gente coloca um porta-celular para a pessoa colocar o seu celular e ficar ali gravando registrando os momentos, brinquedinho para cada pet para tornar aquele momento mais divertido, o final, né, o pós. Demais. Então, os cuidados a gente pensa para que eles se sintam realmente numa experiência diferente. Maravilhosa. Estou amando conhecer. Agora a gente vai dar uma pausa rápida para os nossos parceiros e apoiadores que ajudam esse conteúdo a chegar até vocês. E no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Leandra, falar sobre o lado pessoal. Se você está aqui com a gente até agora, já comenta aqui se você já conhecia a Leandra, se conheceu hoje, o que você está gostando do episódio, não deixa de interagir. Você sabia que a durabilidade da extensão de cílios começa na limpeza? O Light Mousse da RL Materiais foi desenvolvido especialmente para higienizar profundamente os fios antes do procedimento, removendo oleosidade e impurezas. Além disso, ele é testado oftalmo e dermatologicamente, garantindo uma limpeza eficaz sem irritação. Ele prolonga a durabilidade das extensões e traz mais segurança para você e suas clientes. Quer elevar o nível do seu atendimento? Peça agora o seu pelo QR Code. Voltamos com esse papo delicioso. E, Leandra, me conta um pouquinho quem é você por trás da marca. Quem é a mulher Leandra? Me fala um pouco sobre você. Ai, gente. Olha, eu sou uma entusiasta do universo feminino. Eu sou a mãe, eu sou a palhaça, eu sou a amiga, eu sou a confidente, eu sou a irmã caçula de 3 meninas. E sou a resiliência, né? Isso aí, eu acho legal quando eu acho muito fácil a gente falar da gente, então eu gosto de perguntar para o outro o que ele acha. E eu recebo muito isso. Leandra, você parece uma fênix, então você vai lá no fundo do poço e você volta, e é isso. Então eu não gosto de me resumir, de me definir com uma palavra ou com uma função, porque nós somos múltiplas. Somos. A gente é muita coisa. Com certeza. Né? Tanto que eu fico com os meus desafios no meu Instagram, assim, vou botar o quê na minha bio? A gente fala assim, escorpiana, né? Eu sou escorpiana. Não, escorpiana, mãe, comunicadora, palestrante. Gente, eu sou múltipla, não vou me definir, né? Então, assim, é um conjunto, mas que eu trago muito por trás desse conjunto da multiplicidade, acho que é a ressignificação. Maravilhosa. E o que você acredita profundamente? Como isso guia suas criações? Seus valores? Como é que você traz isso para os seus negócios? Eu procuro a
ressignificação, ela vem, acho que um ponto alto do que me faz ressignificar é o caminho do autoconhecimento. Então, que eu indico aqui para que a gente tire as amarras e se permita mergulhar. E existem ferramentas para isso. Então, assim, uma das ferramentas que eu utilizo para continuar do meu criativo, para saber se o caminho certo que eu quero seguir é fazer uma análise. Eu amo fazer análise, faço já há 4 anos. Quem não faz, faça, comece agora. Tinha que ser utilidade pública. Façam, porque não é só... Existem muitos preconceitos ainda quanto a isso. E não é só sobre estar passando por alguma questão, né? Pelo contrário. Quanto mais a gente faz, mais a gente descobre que precisa estar ali. Exatamente. São camadas que você acessa. Então, isso te ajuda a expandir a consciência, né? A abrir novos horizontes. Então, esse é um caminho, para mim, muito fértil. E uma mudança. Eu estou no meu maior desafio. Estou falando um pouco disso nas redes sociais, que é a mudança do meu pensamento, né? A mudança de mentalidade, para mim, é um grande desafio. E eu vou conseguir caminhar com a mudança de mentalidade se eu puder, se eu me permitir ficar vulnerável e olhar para as minhas fraquezas, para as minhas oportunidades, para as minhas sombras. Então, o que me limita aqui? Eu quero chegar lá, então por que eu não estou conseguindo? Por que eu estou sempre no mesmo ciclo? Por que eu estou sempre lidando com os mesmos problemas? Se eu estou tropeçando sempre aqui, eu tenho que parar e voltar. Só que sozinha, gente, é muito difícil. Olha a nossa vida. Sim. Olha quantos desafios a gente tem. Olha quantas tomadas de decisão a gente tem que fazer no momento que a gente abre o olho, no momento que a gente vai deitar. E, geralmente, essas tomadas de decisões não são só sobre a gente. A gente tem que tomar sobre os outros. Sim, exatamente. Né? As pessoas que a gente está atraindo, as situações que a gente está em ciclo ali, que a gente fala, gente, eu já vi esse filme, é a mudança de mentalidade que faz a gente sair desse ciclo, né? Exatamente. Então, tira o seu momento, se reserva um pouquinho. Com certeza. Olha para você, porque a gente é muito poluído o tempo todo com muita coisa. E a mulher muito cobrada e exigida, né? E se perde, né? Já não sabe nem mais o que quer dar foco, o que está se cobrando, por que está se cobrando. Eu até fiz uma tatuagem, né? Atenta e forte. Nossa, amei. E eu fiz a tatuagem justamente para me lembrar, Leandra, atenta, sempre atenta. O que você não pode deixar passar? E você é forte. A gente acha que não é, a gente leva as rasteiras da vida, mas que é só. Já o cabelo e vamos embora. Isso, tá pronta para a próxima. Me diz, qual o seu maior sonho hoje como pessoa? Olha, vou falar a curto prazo, tá? Porque eu sou aquela ali mais imediatista. Então, hoje eu tenho um sonho, um desejo muito grande de consolidar mais o projeto, de fazer com que ele alcance mais pessoas, fazer com que ele continue impactando vidas, né? E um dos maiores desafios que eu atrelo ao sonho é conseguir entrar mais no mercado corporativo. Eu quero entrar nas empresas, eu quero mostrar para as empresas as oportunidades que elas têm de trazer essa prática, que é praticamente terapêutica, né, para esse universo. Falando na questão... Essa experiência maravilhosa. Imagina, no meio do expediente, ter esse prazer de vai viver dizer que vocês não vão gostar de descer ali. Com certeza, sai daquele momento estressante, aquela reunião, fiz aquele relatório, desce ali 20 é quase uma consulta pra... terapêutica mesmo. Você sai do corpo e volta ali. É isso. Então, é um desejo muito grande que eu tenho. Então, eu atribuo ele a um sonho. Quando eu conquistar isso, eu vou falar assim, caramba. Maravilhosa. E me diz, o que você define como sucesso? O que é o... Não, agora eu alcancei o sucesso que eu gostaria. Sucesso é o caminho, né? O sucesso, eu não coloco um sucesso como fim. O sucesso está no caminho. São todos os dias. É o acordar, principalmente a questão da saúde. Eu não tenho como vir aqui e não falar da questão da saúde. Eu tenho uma mania, não sei se é maluquice, mas eu fico assim, gente, obrigada, meu Deus, porque eu estou enxergando, eu me movimento, eu tenho saúde, eu posso levantar da cama, eu posso ajudar pessoas. Então, isso para mim é sucesso. Eu consigo me comunicar, eu consigo ajudar, eu consigo receber um obrigado no final, eu consigo ouvir do meu filho, mãe, você é muito infantil, mãe. Eu falo, cara, esse é o maior elogio que você poderia me dar. Então, isso é sucesso, sabe? São essas pequenas coisinhas no dia a dia. E poder olhar, estar atenta para olhar para esses pequenos detalhes do dia a dia. Então, não é sobre a chegada, né? É sobre o caminho. Isso é grandioso, Leandra. Meu marido fala muito isso. Às vezes eu estou muito ansiosa, esperando o resultado de alguma coisa, alguma resposta. Ele, por que você está assim? Agradece, o dia está lindo, seu filho é maravilhoso. Eu fico, gente, como é que a pessoa pode ser essa paz? Mas isso é um estágio de mentalidade mesmo, de paz, que parece que nada abala ali. Eu acho incrível a pessoa que consegue ter essa visão, mesmo em meio, às vezes, a uma situação ansiosa, tensa, de parar e agradecer, porque, de fato, é isso que importa, né?
Eu achei muito bonito você falando. E é isso, é parar e estar atenta a detalhes, que quando a gente se apega aos detalhes, a gente fala, na verdade, esse problemão aqui que eu estava esperando, essa resposta, esse contrato, não é nada perto de tudo que eu já conquistei, né? Maravilhosa. E me diz, você tem algum ritual, uma prática que te fortalece, que você não abre mão? Tenho, eu sou toda cheia de rituais. Eu adoro, eu sou ritualística. Então, eu tenho, independente de crenças, tá? Eu gosto de estar muito conecta com a natureza. Ontem eu fiquei off, né? Eu tive aí, há um tempo atrás, uns incidentes em casa. Então, eu parei, fiquei off completamente. Fui lá para a floresta, fiquei lá no meio da floresta, em conexão com a natureza. Tomar meu banho de cachoeira, ficar ali um momento zen, refletindo. É o que eu falei no início, é um momento de se cala para se ouvir, né? Adoro acender vela, adoro acender incenso. Os cheiros, aromas me causam bem-estar. Então, isso também me deixa num ambiente produtivo, num ambiente Com fértil. certeza. Né? Então, eu tenho essas práticas. Eu vou sentar para trabalhar, eu vou parar no computador, eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de deixar minha água do lado. Eu acendo ali uma velinha. De vez em É quando. outro clima. É já. outro clima, a iluminação, né? Não vou trabalhar com roupa de que acordei, vou sim trocar de roupa, vou pelo menos passar ali um protetor solar com cor no rosto. Já né? muda o astral. Muda o gente. Isso é um astral. conselho pra Porque, vida. claro, você não vai criar. Como é que você vai criar com aquela energia que você estava dormindo, né? Porque a gente Sim. que trabalha no empreendedorismo, home office, enfim, você tem que ter uma disciplina muito grande. É um grande desafio. Com certeza. E mesmo que a gente não esteja com o espelho na frente, a gente sente, né? Que não está na sua melhor versão, que não dá, já dá um ânimo. Eu sou exatamente assim. Eu preciso passar meu protetor com couro, uma basezinha. Vai dar um jeitinho no cabelo, entendeu? Aí eu coloco ali a velhinha, enfim. Às vezes uma musiquinha, às vezes não. Se eu tiver que falar mais, não botar musiquinha. Mas estar num ambiente organizado é uma coisa que para mim faz muito sentido. A organização. Levanta, faz a cama. Nossa, tem um ditado que fala: se você começa e não arruma a cama, o seu dia fica bagunçado, Tá né? comprometido. Isso é um negócio meu, assim, desde pequenininha. Levanta, faz a cama, levanta, faz a cama. E aí, então, são algumas práticas, os rituais mesmo, para que o meu dia a dia ele transcorra melhor. Né? Para ter início, meio e fim também. Maravilhosa. Leandro, a gente está chegando ao fim. Infelizmente, passou muito Ai, rápido. Mas eu quero muito que você deixe uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para quem ficou até o final. E fale um pouquinho como é que a pessoa faz para te conhecer, para acompanhar seu trabalho. Fica à vontade. Bom, primeiro, agradecer. Eu acho muito legal esse espaço. Dá para a gente dar voz à nossa fala, né? Dar voz ao empreendedorismo feminino. Então, parabéns pelo projeto. Agradecer por esse convite. E se eu puder dar um recado, uma dica, né, uma lição, compartilhar um pouquinho do que eu passei da minha vida, não se sinta só, busque rede de apoio, cerque-se de pessoas do bem. A vida é um fluxo de energia, então aquilo que você planta, você vai colher, por mais que não seja na hora que a gente deseja. Mas quando a gente está perto das pessoas certas, né? Tem um ditado que nós somos o resultado da média das 5 pessoas, mais ou menos, que a gente convive. Então, fica atenta a isso. Fica atento a isso, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E quando a gente está perto de pessoas fortes, quando a gente está perto de pessoas que te apoiam, que te dão espaço, a vida fica um pouco mais fácil. Eu gosto de falar isso especificamente para as mulheres. Né? A gente precisa criar essa rede de apoio, desconstruir esse muro que colocaram entre as mulheres, e a gente pode se ajudar mais, a gente pode criar essa fraternidade, né? Criar essa comunidade realmente sem preconceitos, de forma muito respeitosa, né? De uma forma muito, muito digna. E aí a gente vai ter mais tranquilidade para caminhar, porque a gente tem muito potencial. A mulher, ela está num outro patamar, a mulher está lá em cima. Então... E você falou algo que é muito real, né? A gente, às vezes, acha, não, mas as pessoas que estão à minha volta estão com a vida toda bagunçada. Mas é sobre elas, não é sobre mim, mas isso afeta diretamente os nossos resultados, onde a gente quer chegar, faz toda a diferença a gente estar cercado de pessoas que estejam no mesmo pensamento, que queiram as mesmas coisas e que fortaleçam a gente, porque numa hora de decisão, como você teve de largar o mundo corporativo para abrir seu próprio negócio, ter alguém ali, né, não vai dar certo, não vai ia te minar completamente. Você teve exatamente pessoas que endossaram o seu sonho e que te deram mais coragem. Isso é a maior verdade. A gente precisa olhar quem está à nossa volta, porque
Porque nos momentos decisivos a gente vai precisar delas. E é o que vai definir o nosso futuro, muitas vezes, né? Com certeza. Essa força. Leandra, que honra te ouvir, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Rossini, pela oportunidade de entrevistar essa mulher maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Impúria Podcast. Comentem aqui, curtam, se inscrevam no canal, que em breve tem mais um episódio para vocês. Muito obrigada.